Essas imagens que vocês estão vendo é acerca do grande incêndio que teve em cidade, isso mesmo, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas esses incêndios que está acontecendo, que aconteceu e que ainda irá acontecer, o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Quando eu olho, eu vou para o livro do profeta Isaías, dentro do capítulo 1 e verso 7, a parte B desse versículo. E as vossas cidades abrasadas pelo fogo. Observa que já desse livro sagrado já está falando acerca de cidade que seriam abrasada pelo fogo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós continuamos dentro do livro do profeta Isaías. Agora nós vai para o verso 6 do capítulo 29 desse livro sagrado, a parte B. E labareda de fogo consumidor. Algum estudioso pode dar sequência a esse texto sagrado, mas o que me chama a minha atenção é a palavra consumidor. A palavra consumidor significa incêndios em áreas florestais, incêndio em áreas de vegetação e indústria, ou seja, isso é o que está acontecendo na Califórnia, nos Estados Unidos, aonde esses incêndios abrasou todas essas casas, deixando centenas e milhares de pessoas desabrigadas e também centenas e milhares de pessoas muito tristes e até mesmo com morte. Para se cumprir esse texto sagrado do verso 6 do capítulo 29 do profeta Isaías, e do verso 7, o capítulo 1 do mesmo livro do profeta Isaías, nós vamos agora para o sermão profético do capítulo 24 e verso 8. Mas tudo isso são princípios de dores. Observa que há um ponto teológico importantíssimo para o acontecimento que a qual aconteceu aí na Califórnia, em alguma cidade que foi abrasada pelo este fogo. Observa que, voltando nós para o livro do profeta Isaías, agora nós vamos para o verso 6 do capítulo 29, que está escrito a parte A até o final deste texto. Do Senhor dos Exércitos será visitado com trovões e com terremoto, e grande ruído, e com tufões de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. Observa que nesse acontecimento aí na Califórnia, através desse incêndio, teve o quê? Tempestade de vento, que a qual espalhou, ou seja, o fogo, e aonde deu início a essa grande catástrofe aí na Califórnia, nessa cidade, que foi queimada pelo fogo. Observa que aqui dentro do verso 6, do capítulo 29 do livro do profeta Isaías, é uma mensagem figurada, pegando o que o profeta Isaías, falando do Senhor dos Exércitos, que é Deus, que vai visitar o povo com trovões, que nós temos visto e ouvido, e com terremoto, que nós temos visto e ouvido, e com grandes ruídos, que é os raios, que também tem acontecido, e com tufões de ventos, que, claro, todos nós temos observado que já aconteceu, está acontecendo, e tempestade e labareda de fogo consumidor, para se cumprir o que está acontecendo aí nessas cidades, que aconteceu e que vai acontecer em muitos mais ainda, para se cumprir a Bíblia Sagrada. Observa que você que nos ouve e nos acompanha através desse tema, é importantíssimo nós acrescentar que daqui para frente não vai haver melhora não, ou seja, a natureza ela vai começar a se manifestar para assim se cumprir esse verso 6 do capítulo 29 do livro do profeta Isaías, e também para se cumprir o evangelho de São Mateus dentro do sermão profético do capítulo 24 e verso 7 e verso 8, que a qual Deus aí através do seu Filho amado falou com nós, tendo em vista, mostrando os sinais das coisas que estão acontecendo na era que nós estamos vivendo nesse século 21, tendo em vista que
para muitos que não entendem e não compreendem a Bíblia Sagrada, eu estou trazendo para você aí essa cadastra, ou seja, é lamentável isso que aconteceu aí na Califórnia, nos Estados Unidos, deixando aí o mundo perplexo pelo esse grande acontecimento, mas nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, devemos saber que tudo isso e muito mais que estão acontecendo ainda irá acontecer daqui para frente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir mesmo com a igreja estando aqui. Por quê? Nós não estamos vivendo o período apocalíptico. Nós estamos vivendo o período do sermão profético, tendo em vista que há comentarista e até mesmo repórter dizendo que é um cenário apocalíptico. Não, isso não é um cenário apocalíptico, isso é um cenário do sermão profético que está se cumprindo o que Jesus falou aos seus discípulos dentro do capítulo 24, verso 1 ao verso 3, que a qual os seus discípulos perguntam qual será o sinal da sua vinda ao fim do mundo. Então observa que isso é um dos sinais que a qual está se cumprindo no nosso dia, para que eu, você, nós venhamos entender que a Bíblia Sagrada, ela é irrevogável, ela tem que se cumprir, querendo você ou não, querendo nós ou não, ela tem que se cumprir, estando, ou seja, com a igreja aqui neste mundo. Agora, sendo retirada a igreja deste mundo, aí sim vai vir o período da grande tribulação, depois de 3 anos e meio de paz implantada pelo líder mundial, que a igreja já não estará mais aqui. Aí depois de 3 anos e meio que a igreja já estará na bolda do Cordeiro, aí sim virá a grande tribulação, que tudo isso que está acontecendo, que já aconteceu e vai acontecer, é incomparável o que vai vir através do Apocalipse. Mas, volto a refrisar, o que está acontecendo não é o cumprimento do Apocalipse, porque a igreja está ainda aqui neste mundo.